Olá, meus queridos alunos do quinto ano, aqui é a Proeliene de Matemática. Na videoaula de hoje abordaremos o tema Tratamento da Informação. Então vamos entender o que significa este assunto. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do nosso dia a dia, que é o tratamento da informação. Certamente, vocês já devem ter visto um gráfico ou uma tabela. Essas são algumas formas comuns de organizar as informações, por meio de um gráfico ou de uma tabela. Mas, primeiramente, a gente precisa saber o que é uma tabela. A tabela é uma representação de dados organizados por meio de linhas e colunas. Vamos ver aqui alguns exemplos. Temos aqui uma tabela que registra o tempo. Aí nós temos os dias da semana, o tempo, a temperatura mínima, a temperatura máxima. Então aqui só é um modelo que eu trouxe para vocês, mas existem vários outros tipos de tabela. Entendeu? Agora nós vamos ver o que é um gráfico. Gráfico são as representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinadas informações ou valores numéricos. Nós temos muitos modelos de gráficos, mas nessa aula vamos nos ater aos principais. Vamos ver como se constrói e como se utiliza um gráfico. Quais são os elementos que temos que ter no gráfico? O gráfico, eles são completos de elementos, mas tem 3 elementos que não podemos deixar de colocar. Um deles é o título. Nunca devemos construir um gráfico sem colocar o título. Isso porque a pessoa que vai ler esse gráfico, ela não vai saber do que se trata. Então, se não tiver o título, quem for ler não vai entender nada. Então, o título é fundamental. Outro ponto fundamental no gráfico são os números. Os números são os dados coletados para a construção do gráfico. Então, eu preciso coletar os dados que eu vou ter para as informações, que é através dos números. E o terceiro item é a legenda. Então, se eu não colocar a legenda, não vamos saber identificar o que esse gráfico está querendo transmitir. Então, esses 3 elementos não podem deixar de ser colocados na construção de um gráfico. Vamos observar alguns tipos de gráficos. Vamos ver aqui agora o gráfico de colunas, também conhecido como gráfico de barras. Eles são usados para comparar quantidades ou mesmo demonstrar valores pontuais de um determinado período. As colunas podem surgir de um determinado período de forma vertical e horizontal. Normalmente, quando as colunas estão vertical, chamamos de gráfico de colunas. E quando as colunas estão na horizontal, chamamos de gráfico de barras. Então, essas aí é a diferença, entre o gráfico de coluna e o gráfico de barras. Temos também o gráfico de linhas, também chamados de gráfico de segmento. Ele é usado para apresentar valores sequenciais numéricos em determinado espaço de tempo, ou seja, ele mostra as evoluções ou a diminuição de algum fenômeno. Outro tipo de gráficos é o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza. Isso porque ele tem um formato de pizza, Ele é circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Então, a gente pega todo o valor, que chamamos de 100%, e a gente pode dividir eles em setores circulares, de acordo com a proporção. Eles podem ser em dados de porcentagem, eles podem representar porcentagem ou pode ser representado também por números, conforme vocês têm aí no livro de vocês. Vamos ver aqui um exemplo. Fizemos uma pesquisa com estudantes da turma do quinto ano sobre os programas de televisão preferidos e registrou os seguintes resultados na tabela abaixo. Aí a tabela mostra o seguinte, que a sala do quinto ano, 12 alunos preferem desenhos animados. 8 alunos preferem filmes.
10 alunos preferem séries e 3 alunos noticiários. Então, vamos ver algumas informações nessa tabela. Qual é o programa preferido para os alunos? Basta a gente olhar na coluna, né, que temos aqui os dados numéricos na forma vertical. Qual foi o mais votado? Nós representamos aqui 12 alunos, né, que preferiram desenhos animados. E o programa foram o programa preferidos, né? E qual programa que os alunos menos gostaram? Basta a gente olhar que foi, né, o mais votado aí, o menos votado foi os noticiários. Quantos alunos participaram da pesquisa? Aí a gente vai fazer o quê? Vai olhar a tabela, somar todos esses números que foram os dados coletados, né? De quantos alunos participaram. Nós temos aqui 12 alunos, 8, 10 e 3. Então, somando esses números, a gente vai chegar num valor total de 33 alunos participaram dessa pesquisa, né? E agora, como conseguimos transformar essa tabela em um gráfico, né? Podemos transformar, primeiramente, colocando o título, né? O título é Programas Preferidos para Alunos do Quinto Ano. E nessa linha abaixo, né? Essa linha logo aqui abaixo, colocamos, né, os programas que foram votados, que foram desenhos animados, filmes, séries e noticiários. Aí eu vou traçar uma linha na vertical, onde eu vou colocar os dados coletados em forma de números, né, que é a quantidade de alunos que participaram da votação, né, e eu vou numerar de 0 a 14. Quanto maior, eu boto o número que eu quiser, até onde eu posso ver que esse gráfico ele pode ir, ok? Então, é dessa forma que eu construo um gráfico. E também, aí a gente vai ver, né, todos esses dados coletados na tabela. E é importante também que vocês vejam que os valores são representados por retângulos com base na mesma medida e as alturas são proporcionais aos números coletados na pesquisa. Então, esses gráficos ele tem o formato de um retângulo. Isso vocês podem fazer, não tem que cumprir todos esse modelo, ok? Então, esses aí são alguns gráficos, né? Espero que vocês tenham tirado bastante proveito.